Bom dia a todas e todos que estão aqui com a gente hoje na 14ª aula do Programa de Direitos Humanos e Saúde de Mulheres e Meninas, organizado pela plataforma Região em Redes. Hoje, a nossa aula, ela tem como tema a exposição à violência e articulação das redes de atenção à saúde da mulher. Quem vai nos brindar com a aula hoje é a professora Carolina Com Andrades Luiz. Ela tem graduação, né, em terapia ocupacional, pós-graduação em reabilitação psicossocial, é mestre e doutorando em saúde coletiva, política, planejamento e gestão pela Unicamp, tem atuação profissional principalmente nas áreas social, saúde mental, saúde coletiva, saúde do trabalhador. Ela tem participação, né, em pesquisa de implementação de políticas públicas para a população em processo de vulnerabilidade social e exposição à violência. Ela é apoiadora matricial e articuladora das redes intersetoriais do cuidado das pessoas expostas à violência e preceptora de alunos da residência multiprofissional em saúde coletiva e saúde mental da Unicamp. Carolina, seja bem-vinda. E eu passo para você a palavra. Mais uma vez, agradecemos você por ter aceitado o nosso convite de vir aqui nos ajudar a entender essa questão tão complexa que é os direitos humanos e a saúde da mulher. Bom dia a todos e todas. Espero que eu possa contribuir, que eu acho que vocês já vêm nessa... É a última aula do semestre, né? Acho que vocês já vêm nessa conversa e aquecimento, e eu vi que vocês têm bastante experiência, então, têm diversas formações, atuando em todo o país, né, e fora dele também. Então, agradeço muito, Davi, a oportunidade de estar aqui, e espero contribuir com esse debate, né, assim, com a minha experiência nessa pesquisa de implementação de política pública para o enfrentamento da violência e das repercussões psicossociais a elas associadas, né, assim. Então, como o Davi falou, eu sou terapeuta ocupacional de formação, eu já trabalhei com adolescentes egressos de medida socioeducativa, trabalhei 13 anos na rede de saúde mental aqui de Campinas, sou militante da luta antimanicomial também, e atualmente estou atuando como na saúde do trabalhador, né? E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho dessa experiência no doutorado, que foi bem intensa, da questão da violência e do apoio matricial com essa temática, né? Que a gente foi uma pesquisa participativa e a gente foi aprendendo no fazer, né, junto com os trabalhadores, junto com os usuários dos serviços. Acho que eu vou ter que ir na outra tela, que eu não vou ver vocês. Peraí. Vocês conseguem ver o meu slide? Sim, a gente consegue. Sim. Ah, bacana. Qualquer coisa, vocês me abrem o áudio para falar comigo, tá bom? Porque eu não estou vendo vocês. Tá bem. Então, acho que a principal questão que a gente precisa olhar é que a violência, ela traz agravos à saúde. E no Brasil, a gente tem uma vivência de um abismo no enfrentamento das desigualdades sociais. Então, a pobreza, a violência urbana, a violência do Estado produzem trauma e contribuem para a transmissão de ódio e violência na sociedade pelas gerações futuras. O desrespeito sistemático aos direitos humanos e à cidadania produz alta vulnerabilidade e consequentes agravos à saúde, com grandes repercussões psicossociais para os indivíduos. O Relatório Mundial sobre Violência e Saúde aponta que a violência é um dos principais problemas globais de saúde pública, passível de ser prevenida. Há evidências de que a violência provoca danos à saúde e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, ameaçam a integridade, a possibilidade de sobrevivência e dignidade dos mesmos.
Nesse sentido, é importante a construção de políticas públicas afirmativas para o enfrentamento à violência e para o enfrentamento, principalmente, das desigualdades. Só na década de 80, a partir dos movimentos sociais, de trabalhadores, trabalhadoras, usuários, usuárias, familiares, movimentos feministas, que foram se constituindo políticas públicas voltadas para a saúde mental, para a assistência social e políticas com recorte de gênero. Então, ainda na década de 80, que começam a surgir os primeiros serviços de atenção à mulher em situação de violência. Só na década de 90 que inicia-se no Brasil a mudança de paradigma relacionada ao entendimento das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e a consolidação de leis e políticas voltadas para sua proteção integral. Então, nesse sentido, são fundamentais as construções de ações, intervenções, investimentos em pesquisa para a implementação de políticas públicas efetivas para a diminuição da discriminação, da violência e das desigualdades sociais vivenciadas por crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. As legislações no Brasil são avançadas e elas são pautadas nos direitos humanos e sociais a partir da redemocratização do país, né, com a Constituição de 88, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, entre outras. Só que elas não são sustentadas por práticas sociais equivalentes, o que traz dificuldades persistentes na qualidade da assistência ofertada pelos serviços e na articulação dos serviços entre si. O SUS e o SUAS são políticas importantes e fundamentais para o enfrentamento da violência, principalmente de gênero, né? E porque as duas políticas promovem a questão da saúde e proteção social como um direito, a humanização do cuidado, a atenção integral, direitos humanos e sociais, o olhar para a violação dos direitos, né, e a proteção às famílias e indivíduos. O desafio da atuação nos territórios implica na reorganização dos processos de trabalho para o cuidado integral às situações de exposição à violência. E esse trabalho de base territorial é fundamental, porque nem sempre as demandas, os casos chegam até os serviços, né? Ou eles são as pessoas deixam eles velados. Então, essa atuação no território, esse entendimento do território é fundamental para que os casos cheguem, que as pessoas tenham consigam se expressar e tirar da invisibilidade a violência. Então, enfrentar a violência, né, o enfrentamento da violência, a gente precisa primeiro compreender que essa violência, ela tem inúmeras modalidades de manifestação e expressão, e ela exige um exame das relações sociais, permeadas por relações de poder, que vão além do conceito de classes sociais, incluindo as relações de gênero, de etnia e de cultura. As crianças que sofrem violações de seu direito à proteção vêm-se diante dos piores elementos da experiência adulta, da violência sexual ao trabalho sob condições perigosas, de tal forma que o único elemento de sua infância que permanece é aquele que as torna mais vulneráveis, mais sujeitas à exploração. Então, nesse sentido, é preciso desenvolver estratégias e ações que promovam os direitos e a participação decorrentes da cidadania de grupos sociais específicos, pessoas em situação de rua, idosos sem recursos, chefes de família monoparentais, especialmente mulheres, sem proteção, sem terra, sem teto, operários sem empregos, adolescentes e jovens pobres, entre outros. Para isso, é igualmente fundamental criar estratégias para fortalecer as redes sociais de suporte, conforme as define o sociólogo Robert Castell, evitando rupturas trazidas por situações nas quais a vulnerabilidade já está presente. Então, pensando em todo esse contexto da violência, dos casos de violação de direito, a gente olha, então, para a questão do trabalhador inserido
equipamentos, nesses serviços de base territorial. E o tanto que impacta os trabalhadores, os casos em que tem a violação de direitos. Então, o contato com a vulnerabilidade socioeconômica, somados ao convívio com a violência, produzem angústias e aumento do volume de trabalho. Convive com diferentes problemas sociais, o desemprego, a violência policial, falta de moradia, feminicídio, racismo, a fome, a exclusão, pobreza extrema, crianças e adolescentes em processo de vulnerabilidade, a violência sexual, de gênero, trazem sofrimento e impactam os trabalhadores que estão na ponta, né, nos serviços. Então, pensando nisso, é importante a construção de redes de cuidado, porque o cuidado compartilhado em rede a pessoas em situação de violência tem que ser uma prática pautada nos direitos e voltada para prevenir casos de violência e para atuar contra a sua existência e aceitação. E para isso a gente precisa olhar para a intersetorialidade, que tantas vezes é declamada e muito menos frequentemente praticada. Ela precisa de um lugar e de um tempo para poder acontecer. Então, pensando nisso, eu vou contar, depois dessa contextualização, né, eu vou contar um pouquinho para vocês como se deu essa implementação de política pública, né, essa pesquisa de implementação. Então, o objetivo central da pesquisa foi implementar grupos psicanalíticos de acompanhamento a pessoas expostas à violência, principalmente mulheres e adolescentes, e nós chamamos daí de NAPEV, né, Núcleo de Assistência Psicanalítica para Pessoas Expostas à Violência. Então, esse foi um trabalho realizado desde 2019, em que foi realizado de forma participativa. Foram realizados grupos focais com mulheres, homens, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, lideranças comunitárias. Depois, o diálogo com gestores, trabalhadores que atuam diretamente com pessoas expostas à violência, de 2020 a 2021. Em 2021, encaminhamento dos casos via rede de saúde e assistência e pelos grupos da RASEV, que eu já vou contar um pouquinho o que é. Oferta de grupos e adolescentes para mulheres no território em 2021, porque a gente estava no atravessamento da pandemia, né? E agora a oferta permanente de grupos para adolescentes e mulheres na Unicamp. Então, inicialmente a pesquisa era para implementar esses dispositivos, né? Para as repercussões psicossociais da violência. E aí, ouvindo os trabalhadores, a gente criou um outro braço também, e foi construída de forma participativa a questão do apoio matricial, intersetorial, que foi onde eu entrei como apoiadora, né, junto com os residentes da Residência Multi em Saúde Coletiva e Saúde Mental da Unicamp. Então, também foram, a partir dos grupos focais com trabalhadores, da constituição do comitê gestor da pesquisa desde 2019, com oficinas de consenso em 2020, e estudo das relações intersetoriais, diálogo com os gestores, trabalhadores que atuam diretamente com pessoas expostas à violência, que a gente construiu a RASEV, que é a Rede de Apoio e Acompanhamento às Situações de Exposição à Violência, com oferta do apoio matricial intersetorial. Em 2021, a gente fez isso de forma remota, quando se deu, de fato, a implementação do apoio, e ele também está sendo ofertado agora de forma permanente, né, desde 2022, 2020, agora em 2023, e também itinerante nas intersetoriais do território. Então, o apoio matricial, a concepção é uma concepção teórico-metodológica prática do Paideia, construída por Campos, né, o Gastão Wagner de Souza Campos, que propõe a gestão democrática das instituições, cogestão e horizontalização do trabalho assistencial, com a corresponsabilização entre equipes, apoiadores e usuários dos serviços. Então, o apoio matricial, ele oferta suporte pedagógico, técnico-pedagógico e ações conjuntas com a equipe de referência, favorecendo o compartilhamento de saberes, responsabilidades e ações
por meio de discussões clínicas ou mesmo intervenções conjuntas em situações reais. Ele é importante para a construção de redes singulares de cuidado, então a articulação de saberes interdisciplinares e intersetoriais, a construção de vínculo, a corresponsabilização com definição de papéis, responsabilidades e contratos entre as equipes e os usuários é fundamental para que se constitua redes singulares de cuidado. Então, o objetivo principal da oferta do apoio matricial intersetorial foi a construção de espaços de compartilhamento de saberes entre os trabalhadores que lidam diretamente com a exposição à violência dos usuários dos serviços, educação permanente, cuidado e acolhimento das demandas dos trabalhadores e ressignificar os processos de trabalho. Compartilhamento dos casos entre os serviços e equipes, ampliação do cuidado com pessoas que vivenciam a violação de direitos, melhora do atendimento ofertado aos usuários dos serviços, seu itinerário de cuidado, a desnaturalização da violência, escuta qualificada, para evitar também a revitimização pelos próprios trabalhadores, né, assim, com os usuários dos serviços. Então, a oferta do apoio matricial intersetorial se deu com grupos, né, com os trabalhadores das unidades básicas de saúde, NASF, e das diferentes complexidades da assistência social, tanto da proteção social básica, proteção especial de média complexidade e de alta complexidade, e a organização dos encontros foi por eixo territorial para favorecer as relações intersetoriais na prática, permeadas pela divisão de CRAS e DAS e relações distritais da macro-região norte da cidade de Campinas, aqui em São Paulo. Então, aqui, só para quem não é aqui de Campinas, né, aqui é o território norte, né, que tem por volta de 200 mil habitantes, e esses são os serviços em vermelho da saúde, né, em verde da proteção social básica, roxo da proteção de média complexidade, proteção especial de média complexidade, e eu acho que não dá para ver aqui também o da alta complexidade. Então, aqui a gente fez um estudo, né, das relações intersetoriais, e nessa região a gente tem, só para vocês terem uma ideia, né, como foi proposta os grupos e essas reuniões do acompanhamento e matriciamento intersetorial. Essa região, ela é dividida em 5 redes intersetoriais, né, que chamam de Sol, Nascente, Estrela, Lua e Amarais. Então, a gente conseguiu trabalhar com a rede Nascente, Estrela e Amarais, né, durante a pesquisa, e envolve tanto os serviços as unidades básicas de saúde, quanto os serviços, o CRAS, né, e o DAS de cada região. Então, em 2021, nós tivemos 24 serviços que participaram, um NASF, 4 unidades básicas de saúde, um serviço da alta complexidade da assistência, 5 da média complexidade e 13 da proteção social básica. Então, as unidades básicas de saúde foram São Marcos, Santa Mônica, São Martim, Cássio Raposo, NASF Nascente, da proteção social básica, CRAS Vila Régio, CRAS Passo Esperança, DAS Norte, Firma Casas, PTI, Semiar, Grupo Primavera, Mãe Maria Rosa, Direito de Ser, ABC Vedruna, União Cristã Feminina, Educandária Eurípides, da proteção especial de média complexidade, CREAS Norte, SESF CPTI, SESF SETA, São Forte, PSCI, e da proteção especial de alta complexidade, Casa de Passagem Betel. Então, foram, ao todo, 62 participantes, e nós tivemos 9 psicólogos, 21 assistentes sociais, 2 coordenadores pedagógicos, 2 médicas ginecologistas, uma médica da família, uma terapeuta ocupacional,
uma farmacêutica, 3 enfermeiras, 2 residentes de enfermagem, um educador físico, um técnico, 3 técnicos de enfermagem, 8 agentes de ação social, 4 educadores sociais, um assistente administrativo, um assistente jurídico e 2 agentes comunitários de saúde. Então, com relação aos resultados do apoio matricial intersetorial, todos os casos discutidos apresentavam grande complexidade e necessidade de articulação de redes intersetoriais. Alguns deles foram encaminhados e atendidos nos grupos do NAPEV, e as temáticas principais que permeavam os casos era a questão da violência contra a criança e adolescente, violência de gênero, violência do Estado, e a importância do recorte raça, cor, gênero e situação socioeconômica, para tirar da invisibilidade violências como o racismo e a privação de direitos básicos. Então, o apoio matricial intersetorial ofertado pela rede de apoio e acompanhamento de situação de exposição à violência, que a gente chamou de RASEV, né, a partir da complexidade de trabalho intersetorial e da problemática comum do enfrentamento da exposição à violência, se propôs a construir projetos coletivos singulares compartilhados em redes intersetoriais com os trabalhadores, a partir do compartilhamento de saberes e discussões de casos. Então, nas discussões de casos, apareceram o grande aumento da violência física e psicológica direcionada à população infanto-juvenil, principalmente durante a pandemia, o impacto da violência nas famílias, violência doméstica, a violência transgeracional, ciclos da violência intergeracional, impacto nas gerações futuras, o racismo e a LGBTfobia, entendidos como violações de direitos encobertos ou invisibilizados nos serviços, construção do trabalho em rede, papel do trabalhador, sofrimento dos trabalhadores, que causa, né, os casos de violação de direitos, que mobilizam intensamente os trabalhadores, violência sexual contra criança e adolescente, violência contra a população idosa, pessoas com deficiência, esse é um núcleo familiar, violências nas comunidades e territórios. Então, eu trouxe uma discussão de casos só para a gente exemplificar, né, assim, como se deu essas discussões. Então, esse caso foi trazido por uma psicóloga de uma das equipes das unidades básicas de saúde. Então, o caso da A, né, uma criança de 12 anos, do gênero feminino, que chegou em Campinas em 2020 para morar com a mãe, e até a presente data morava com a avó. Elas vieram visitar a mãe, mas quando chegaram, a avó a deixou e voltou para sua cidade natal. Elas são do Rio Grande do Norte, e a mãe não conviveu com a filha, pois veio para Campinas quando a tinha 3 anos. Com pouco tempo morando em Campinas, a sofreu um estupro e ficou mantida em cativeiro, até que a família descobriu onde ela estava e seu tio a resgatou. A sai de casa, mãe suspeita que ela faz uso de substâncias psicoativas e passa longos períodos fora de casa. A família descobriu que em um desses momentos ela ficou abrigada na casa de uma pessoa que tem relacionamento com o tráfico de substâncias e exploração sexual de crianças e jovens. A relação de A e sua mãe é permeada por violência verbal e psicológica. Então, um caso com bastante complexidade e que, infelizmente, a gente vê com frequência nos atendimentos, e de um território permeado também pela exploração sexual, né, de crianças e jovens, e tornando ainda mais, com bastante complexidade, a vivência dessa criança, né.
Então, a seguir os fluxos da rede Luminar, que nós temos aqui em Campinas, para questões de violência sexual, e quando a partir da notificação da violência no SIS-9, ela chega na unidade básica de saúde, onde ainda não tinha cadastro, visto que só estava há 4 meses no território. Além disso, foi encaminhada para o CAISM, que é aqui da Unicamp, onde fez todos os atendimentos necessários, uso de medicamentos para profilaxia de infecção sexualmente transmissível. E a sua mãe, ela e sua mãe iniciaram acompanhamento psicoterápico na unidade básica de saúde com psicólogas diferentes da equipe. Contudo, a continuidade dos acompanhamentos está defasada, pois ela deixa de comparecer aos atendimentos e quando a equipe faz visita na casa da mãe, dificilmente encontra a criança. A mãe trabalha e apresenta dificuldades para dar continuidade nos atendimentos no centro de saúde. Então, as discussões, assim, caminharam para a questão do encaminhamento da unidade básica de saúde, né, para a média complexidade da assistência, para o CRAS, contato esse que já tinha sido feito, e para que também, se não conseguisse esse contato, levar para o grupo de trabalho que tem aqui em Campinas, que chama Interproteções, para a discussão do caso, diretamente com a média complexidade, e pensaram também na questão da entrada do caso no CRAS, pensando nos projetos de fortalecimento de vínculo, consultório na rua, com seu serviço da rede que pode fazer uma busca ativa no território, pensando em uma outra aproximação e vinculação com relação também à abordagem relacionada ao uso de substâncias. Eu acho que esse caso traz várias questões, né, por trás. Eu acho que dessa importância da articulação de redes para a complexidade posta no caso dessa criança, e que precisa ser olhado por múltiplos ângulos, né? Trazem vários elementos também de que o atendimento no território, ou mesmo de construção da narrativa dessa criança, né? Assim, o que de fato ela tem vivido, essa questão do abandono vivenciado de quem a cuidava, que era a avó, e agora todo esse contexto dentro do território de violação de direitos, da violência sexual, que ela está vivenciando, né? Então, uma segunda discussão de caso também que teve foi trazida pelo SESF, né? Que é um serviço da média complexidade que é especializado na proteção social à família, né? Em que uma mulher que se encontra em alto grau de vulnerabilidade, em situação grave de violência de gênero e cárcere privado, ela consegue sair quando sua filha vai para a escola. Essa filha tem 11 anos, com laudo questionável de síndrome de Down e deficiência intelectual. Porém, a criança não possui traços sindrômicos e tem suspeita de já ter sofrido violência sexual. A criança tem demandas para estimulação precoce e acompanhamento terapêutico. Foi encaminhada para a Fundação Síndrome de Down, e a mãe não é alfabetizada e, por vezes, os profissionais questionam se a mesma também não possui uma deficiência intelectual. Mas a equipe do SESF gostaria de uma avaliação psicológica, pois podem ter relação com o impacto da violência vivida. Com as marcas da violência, as equipes apresentam muitas dificuldades para olhar para as questões ligadas à exposição à violência. A mãe já passou por psiquiatra no centro de saúde, que não olhou o contexto em que ela vive. Também está sendo construído com a mãe os encaminhamentos para a realização de boletim de ocorrência e a criação de um espaço de cuidado para ela.
tem muito medo do companheiro, o que dificulta acessar esses outros espaços. Vive um roubo, um aprisionamento da subjetividade, não pode gostar de outras coisas, não tem outras vivências além dessa relação. Então, pensando na construção de redes, essa mulher teria perfil para atendimento em grupo, pensando no NAPEV como uma alternativa, para que ter possibilidade de ouvir outras histórias que a pudessem fortalecer, oficinas de geração de renda também, para ela ter outras possibilidades de sair desse emaranhado, né? A questão do tempo do cuidado é trazida para a discussão, da urgência dos casos com relação à violência vivida, percebida pelos trabalhadores, a complexidade do que é vivido pelas famílias e as marcas subjetivas e do desenvolvimento que a exposição à violência trazem. É um trabalho longo e importante das equipes para que a família consiga construir abertura para novas possibilidades de quebra dos ciclos da violência. A fragilidade das redes de afeto e a ajuda da própria família, comunidade e dos próprios profissionais dificultam novas possibilidades de ação. A violência fica invisibilizada e tem a culpabilização de quem as vivencia. Importância de espaço para poder pensar sobre essas questões. Então, eu trouxe esses casos para a gente exemplificar um pouco, né? Como foram essas discussões, as construções de rede e também a vivência das mulheres, meninas, na realidade brasileira, na realidade desse território aqui de Campinas. Então, o apoio matricial, ele se mostrou importante para ampliar recursos para lidar com os casos que envolvem a violação de direitos, para pensar espaços nos serviços, para apoiar os usuários, importância da escuta e acolhimento e valorização das demandas trazidas pelas crianças e jovens, a importância da arte e da cultura para potencializar intervenções, a utilização de jogos, brincadeiras, bibliotecas comunitárias para conversar, estar no território com o público infanto-juvenil, cuidado com a saúde mental dos trabalhadores, falar sobre o que os casos mobilizam foi importante, criar resiliência para os atendimentos, a construção de espaço mútuo, de compartilhamento de ideias e ações, troca de experiências entre os trabalhadores, a importância do trabalho em equipe, de perspectivas mais coletivas de dialogar sobre os casos, de potencializar a educação permanente, estudo e debate para os trabalhadores. Então, potencialidades, a questão da multidisciplinaridade, construção de bons projetos terapêuticos singulares, novas perspectivas de cuidado para os usuários, compartilhamento de saberes e apoio mútuo, ampliação da resiliência, diminuição do sentimento de impotência frente aos casos. Também foi visto como um espaço de cuidado, de troca de experiências e acolhimento, e o apoio matricial intersetorial para ampliar discussões com mediação, um espaço facilitador, construção de rede entre os diferentes serviços da assistência e da saúde, ajudar no entendimento do funcionamento da rede, de fluxo, manejo e complexidade dos serviços. E as fragilidades do trabalho entre assistência e saúde, a distância entre a saúde e a assistência e dentro da própria assistência nas diferentes complexidades, a discussão dos casos, a invisibilidade das violações de direitos, do racismo e da LGBTfobia nos atendimentos, principalmente na saúde. Violência é perpetrada pelos próprios profissionais, dificultando o acesso e do itinerário de cuidado dos usuários. E a educação permanente, os trabalhadores percebem uma necessidade de mais arcabouço teórico para lidar com a questão da violência. Então, pensando na articulação de redes, o objetivo central do trabalho interdisciplinar, em equipe, em rede, do apoio matricial, será sempre a necessidade singular dos usuários em cuidado,
por isso a necessidade de construção de projetos de intervenção coletivos e singulares. As necessidades sociais e de saúde dos usuários serão sempre mais importantes do que as teorias, metodologias e protocolos recomendados. A rede só pode funcionar se houver o respeito da diferença, da especificidade, da complementariedade de competências e da diferenciação de competências. Nesse sentido, a rede não é confusão, mas supõe uma clareza de fronteiras. A vida de uma rede é estruturada em volta dessa plasticidade psíquica congruente com a evolução de um projeto comum. Confiança e afeto são imprescindíveis para produzir movimentações das posições fechadas e visões muitas vezes estereotipadas pelos locais de inserção laboral. A intersetorialidade possível não é um ponto de chegada, senão um lugar e um tempo no qual a processualidade da vida permita a articulação de conhecimentos e técnicas, valores, afetos e diferenças, com a finalidade de sustentar a proteção e o cuidado integral à população exposta a situações de violência. Então, participaram na coordenação supervisão a Rossana, Terezono Campos, Erotildes Maria Leal, Gastão de Souza Campos, e pesquisadores, apoiadores residentes, né, eu, a Giovana, Alice, Bruna, outra Bruna, Douglas, Ana, Isabela, Elias, Júlia e Johanna. Então, eu interrompi aqui o compartilhamento, né, só para eu poder ver vocês também, a gente conversar melhor. Então, acho que nessa questão, os casos de violência mobilizam muito os trabalhadores, né? E então eles trouxeram a importância de ter espaço de compartilhamento para o cuidado e construção de novas possibilidades para as intervenções dentro dos serviços, né? O acompanhamento no território é importante, pois os casos não chegam com essa nomeação nos serviços, tem uma invisibilidade, né, um não nomear no início da questão da violência. Então, a importância de nomear, de trabalhar o não dito, através de atividades, principalmente da cultura, de outras formas de comunicação, de grupos, para que se dê, de fato, esse trabalho e o desvelamento da questão da violência e que isso possa ser trabalhado, né, com os usuários. E as questões de gênero são importantes e são vividas de forma distinta com a vivência da violência. As meninas e mulheres, muitas vezes, não chegam aos serviços, ficam no papel de cuidadoras dentro do âmbito doméstico, de suas famílias, irmãos, filhos. Então, é importante também acessar, né, as pessoas no domicílio, ofertar coisas no território, para que elas também possam serem cuidadas, né, e acho que a questão do trabalho é algo que aparece bastante, da geração de renda, porque daí vai sendo difícil também sair dos ciclos de violência, quando tem múltiplas dependências, né, não só emocionais, mas também de fatores socioeconômicos. Então, são múltiplas dependências que fazem com que seja difícil também a saída, né, a construção de novas saídas, de outros projetos de vida, de novas perspectivas. Então, a pandemia também trouxe agravos,
com relação à questão da fome, da vivência da violência no âmbito privado, doméstico, e da questão, os agentes comunitários diziam também, assim, que perceberam que durante a pandemia houve também uma banalização maior, assim, que eles chegavam no domicílio para o atendimento e a pessoa estava com marcas, né, assim, da violência física ali e que tinha acabado de acontecer, né, então que isso agravou bastante durante esse período de pandemia, com a ausência, as crianças também não podendo acessar a escola ou os serviços mais diretamente, então, a pandemia foi melhorando, né, assim, e os casos voltaram com mais intensidade no cuidado com relação a questões de saúde mental, as repercussões mesmo psicossociais da violação de direitos, né. Então, acho que é um pouquinho isso que eu queria trazer para vocês, né, mais um apanhado geral, assim, dessa experiência, e aí queria ouvir a experiência de vocês e para a gente poder compartilhar, trocar, espero que eu possa contribuir também nesse debate. Obrigada. Obrigado, Carolina, por essa aula. A gente está com a Andréia Ciomara inscrita para falar. André, enquanto você se prepara, eu vou passar só um aviso para o pessoal, que, como a gente falou no começo, mas nem todos estavam aqui na sala, essa é a última aula do nosso semestre, tá? Então, a semana que vem a gente não tem mais. A gente volta só no dia 2 de agosto. Essa aula não encerra o módulo 3. O módulo 3 ele termina no dia 13 de setembro. A gente ainda tem alguns temas para passar sobre saúde de mulheres, direitos humanos e saúde de mulheres e meninas. Então, até dia 13 de setembro, a gente está no módulo 3, tá? E depois o módulo 4 é determinantes sociais, econômicos e ambiental de saúde, que começa em setembro, dia 27. Eu vi algumas perguntas referentes a isso no chat. Andréa, quer fazer a sua pergunta, por favor? Obrigada, Davi. Obrigada, Carol, pela aula, pela exposição. Eu estou no município pertinho de você, aqui em Mogi Guaçu, e eu queria te perguntar se na organização dessa rede também tiveram ações junto com a área da educação, com as escolas, que aqui eu sou supervisora de estágio e nós temos muitas alunas da psicologia que cumprem estágio em escolas, e a gente tem presenciado e ouvido muitas histórias de violência, das quais os alunos voltam para a supervisão sem saber o que fazer, porque eles não esperavam ouvir no ambiente escolar tanta dor, tanto sofrimento e tanto desrespeito. Então, eu queria saber se houve articulações e ações nesse sentido junto aos profissionais de educação, grupos, etc. Muito obrigado, Andréia. Carolina, a gente vai fazer mais 2 perguntas e depois a gente volta para você responder, tá? E assim a gente faz uma outra rodada depois. Letícia Domingues. Olá, bom dia. Eu sou psicóloga aqui em Uberlândia, Minas Gerais, atuo num hospital. E acho que vai em direção um pouco ao que a colega trouxe. Eu queria entender um pouquinho melhor do fluxo, assim, estabelecido em Campinas, sabe, Carol? Diante de uma situação dessa, né, de uma estagiária de psicologia na escola que descobre, né, que é revelada a ela uma situação de violência infantil, qual é o encaminhamento que se faz, né, qual é o percurso, assim, que essa criança faz na rede, tanto de casos crônicos e casos agudos também, que você comentou aí de uma situação onde tinha, né, provas, né, enfim, algumas questões para ser feito. Eu queria entender um pouquinho mais como que é em Campinas. Muito obrigado, Letícia. Agora a gente vai passar para a pergunta da Maria Francinetti. Enquanto a Maria se
prepara, eu quero lembrar que os certificados do primeiro e segundo módulos, eles começaram a ser enviados na semana passada, vão ser enviados nessa semana e na próxima. Quem ainda não recebeu, pode ficar tranquilo que vai receber ou nessa semana ou na próxima. Maria Francinete. Chamaria inscrita, e a gente passa para o próximo, que está como psicossocial Ceilândia. Pode abrir seu microfone, por favor? Que a gente não está com o nome aqui. Opa, bom dia. Bom dia. Meu nome é Janaína, eu sou aqui de Brasília. Na verdade, eu fiquei bem curiosa para saber, né, o desdobramento desses casos, né, desdobramento no sentido assim, quais foram os resultados com essas ações intersetoriais, porque a gente tem discutido aqui em Brasília, né, tem retomado essa articulação em rede, que para a gente é um desafio. A gente está começando agora retomar essas ações em rede, e é um desafio porque a gente esbarra, né, na precariedade das políticas públicas, no nosso caso aqui. Então, você vê o sofrimento dos profissionais porque eles não têm para onde encaminhar, e quando encaminha esse usuário, ele não tem acesso ao serviço. E aí eu vi que vocês trazem uma perspectiva aí, vocês de trazer para o visível, né, essa precariedade das políticas, porque às vezes os profissionais eles têm todo o empenho, têm toda uma preocupação, se reúnem para discutir, para articular, mas, por exemplo, aqui a gente não tem, a gente tem um serviço de saúde mental muito precário, né, e você tem ações que são paralelas, então, por exemplo, você tem 4 serviços que atuam na mesma perspectiva interventiva, que é o psicossocial, você não tem outras perspectivas de atendimento, e como é que vocês encaminham essas questões, né, quando vocês identificam uma violação relacionada à precariedade da política pública, né, à falta de acesso a essa política pública, como é que vocês encaminham, né, e eu acho que tem a ver com esse fluxo também, o desenho desse fluxo, quais são as medidas que vocês adotam, porque senão ainda continua muito a atividade em rede, a atuação em rede, muito no nível assim, olha, vamos por nossos esforços próprios profissionais, fazer o atendimento dessas pessoas, desses usuários, quando, na verdade, a gente esbarra numa questão mais ampla, né, de gestão, de uma falta de vontade política para atender esses usuários. E aí eu me pergunto, assim, se vocês acionam os conselhos de direitos, porque a gente está tentando, né, trazer tentando articular isso, né, articular essa rede que é intersetorial no território com a rede intersetorial que é a distrital, que discute a política pública, né, a efetividade dessa política pública. É isso. Muito obrigado. Juliana, né? Janaína. Janaína, desculpa. Muito obrigado, Janaína. Carol, pode responder essas 3. Depois a gente tem outras no chat e a gente dá sequência no próximo bloco. Obrigada pelas perguntas, né? Então, a Andréia, de Mogi, né, aqui pertinho, fala com relação à questão da educação, né? A gente, desde o início também da pesquisa de implementação, a gente gostaria dessa interface com a educação. Tanto que durante as oficinas de consenso, né, que a gente vai ampliando essa questão da conversa com outras pessoas, né, porque a gente fez grupos focais com criança, com adolescente, com pré-adolescente, com mulheres, com trabalhadores,
lideranças comunitárias, para entender o que eles desejavam como construção de política pública, né? E aí a gente também, nas oficinas de consenso, chama a educação para esse debate, e tivemos também algumas mestrandas que fizeram alguns trabalhos no território com a questão da educação popular, né, assim, pensando no Paulo Freire, né, para aplacar essa questão também junto com a educação, né. Mas a gente teve bastante dificuldade, assim, de uma entrada, sabe, com a educação. A gente, foi um desafio também, né, a entrada na saúde, na assistência, e a gente não conseguiu desenvolver isso para dentro da educação, mas é um desejo também, né, porque a gente, mesmo os profissionais estão na assistência, estão na saúde, trouxeram o quanto que os adolescentes, jovens, trazem questões de violação de direitos dentro da escola, e quanto também são violentados dentro desse ambiente, né, e o quanto a escola é importante para a gente como interlocutora, né, e como local de proteção, e que a gente pode também atuar junto aos adolescentes, jovens, com uma outra perspectiva, né, assim, de uma outra relação para o enfrentamento da violência. E a gente teve um agravante, porque a gente foi invadido pela pandemia, né, no meio desse processo, e que as escolas também não estavam naquele momento funcionando, né, assim. Então, a gente teve imensas dificuldades também nessa circulação e nessa construção junto com a educação, mas é um desejo, como é uma política que foi um projeto de implementação, né, e que agora ela vai continuar como oferta contínua para o território, né, dentro da Unicamp. Então, essa interlocução também com a educação é algo que a gente almeja, né, e que é fundamental e importante. Acho que esse tripé, né, a educação, saúde, assistência, mesmo as questões para, né, acho que o pessoal tem falado da justiça, né, assim, também a gente, que a violência, ela é multifatorial, né, a gente não tem como cuidar dos casos sem olhar para tudo isso, assim, para o empobrecimento também da população, né, assim, para as questões de geração de trabalho e renda. Então, acho que está tudo atrelado, mas são desafios postos, assim, para essa reconstrução, né. E agora a RASEV, né, que é essa rede de apoio e acompanhamento, também tem feito itinerâncias, né, assim, dentro das intersetoriais que acontecem aqui em Campinas, dentro do território norte, né, pensando nessas articulações também, porque dentro da intersetorial é para a educação estar também, né, para lideranças comunitárias, outras pessoas também daquele território compõem as intersetoriais, então da gente estar junto nessas interlocuções, né. Mas são sempre grandes desafios, assim, eu acho que a gente pegou todos os desafios para o enfrentamento da violência e pôs tudo junto, né, para tentar de alguma forma ajudar a criar dispositivos, arranjos para o diálogo mesmo, né, compartilhamento, criar arranjos reais para facilitar e diminuir essa fragmentação do cuidado, a fragmentação das redes intersetoriais, que a gente sabe que são a equipe que pega o caso acaba ficando com ele e ninguém mais, né, não divide, assim, né, o caso entre outras equipes. Então a gente também fala muito da questão,
não de um encaminhamento, mas do compartilhamento mesmo do caso, né? Porque ele nunca vai deixar de ser de uma unidade básica de saúde. Então, acho que isso é algo que a gente precisa olhar, né? Não só encaminhar e aí não olhar mais para aquela situação. E a gente viu também que os trabalhadores da saúde, às vezes, também percebem que tem uma situação de violência envolvida, mas não aprofundam, né? Com medo também de toda a repercussão ou de tudo que aquilo vai desencadear nos atendimentos, assim. Então, também olhar para isso de uma maneira melhor é importante, fundamental, dentro dos serviços da saúde, porque para a média complexidade da assistência, isso está dado, né? É o objeto da média complexidade, é a violência. Então, eles têm que olhar para isso e estão junto com as famílias, né? E na educação também isso tem um mascaramento, né? A gente percebe isso também, de não aprofundar, porque a gente fala que tem casos dentro dos casos, né? Porque quando você discute um caso, não é só o que está ali evidenciado, mas é tudo que está invisibilizado dentro dele, ou também as relações institucionais, as questões do território. Então, tudo isso, por isso que o apoio matricial usa, né, dessa ferramenta da discussão dos casos e construções reais mesmo de compartilhamento, assim, para poder criar novas possibilidades de cuidado, né, a partir da reflexão dos trabalhadores. Então, é um pouco isso, a gente tentou ter essa interface também com a educação, mas foi algo que a gente iniciou, assim, né, e que precisa ser aprofundado também. Perfeito, Carol. A gente tem algumas questões no chat que eu vou ler agora, mas antes eu só queria fazer só um comentário, porque você disse, né, de muita gente que pega o caso como se fosse uma coisa individual, né? Muitas vezes isso acontece por conta da dificuldade, né, do profissional ter, de fato, uma rede estruturada, né, para conseguir garantir o cuidado, a assistência adequada, né? Então, o profissional espera do sistema um conjunto um arcabouço, digamos, né, de caminhos, de possibilidades, mas o sistema não oferece para o profissional essa possibilidade, e ele se depara com isso. Então, a gente está aqui falando de intersetorialidade, equipe multidisciplinar, mas lá na ponta, nesse Brasil, né, de 5.500 SUS diferentes, né, então a gente nem sempre tem, né, esse mundo ideal, e aí o profissional muitas vezes se vê obrigado, se quer levar adiante, tocar como se fosse uma coisa pessoal, ou deixar para lá, né, como você falou, não vou tocar nesse assunto, porque pode soar como algo pessoal, né, enfim. Isso é uma questão muito... Se a gente fosse sentar todo mundo para discutir isso, é uma complexidade, assim, que a gente não sabe onde começa e onde termina. Então, aqui no chat a gente tem a pergunta da Maria Irene. Ela pergunta se nesse estudo de vocês, teve alguma experiência com idosos, né, se eles apresentam né, dificuldade em expor a violência. Aí a gente tem também a pergunta da Renata Moura, né, ela faz duas perguntas, na verdade, né? Como é a questão da dificuldade de pessoas aderirem aos serviços que estão sendo propostos? Seja por conta de precisar trabalhar, como a mãe do primeiro caso. Tem números de tentativas? Caso mesmo os profissionais assistindo e não tendo esse resultado, o que é feito? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: como foi para esses profissionais terem esse espaço para apoio e troca? Foi percebido melhora no atendimento dos usuários? Essa foi a pergunta da Renata, né? E a gente tem mais uma aqui, que é da Maria Inês Francisco. Como se dá a relação, né, do sistema com o sistema de justiça?
São feitos boletins de ocorrência, tá? Aqui é um pouco mais sobre a notificação, né? E está perguntando se são feitos boletins de ocorrência quando identificada a violência. No caso de criança e adolescente, o conselho tutelar é notificado? É isso. Essas 3, depois a gente volta para as questões das pessoas que estão com a mão levantada. Aliás, se alguém levantou a mão, não tem nenhuma mãozinha levantada. Por favor, se alguém tiver alguma pergunta, comentário, quiser compartilhar a experiência, clica na mãozinha, pode ter ocorrido algum problema e as mãozinhas abaixaram. Por favor, Carol. Então, acho que são muitas questões, né, assim, só tentando explicar um pouquinho para a Letícia como funcionam os fluxos, né, aqui de Campinas. Em Campinas, a gente tem alguns fluxos bem estabelecidos, principalmente para violência sexual, né, assim, de mulheres e crianças, que chama Iluminar, que até apareceu em um dos casos, né, que eu li. A gente também tem um fluxo estabelecido para mulheres com relação à violência doméstica, e todos eles também têm a questão da notificação via SIS-9, né, que é o sistema de notificação das violências aqui em Campinas, que é compulsório, né, precisa ser feito nos atendimentos quando aparece a violação de direitos, né. E então, quando, por exemplo, que aparece no caso, né, essa criança que sofreu violência sexual, ela entra nesse fluxo do Iluminar, então ela recebe os primeiros atendimentos no CAISM para a questão de IST, né, de infecção sexualmente transmissível, a questão de uma possível gravidez, e ela é encaminhada para o centro de saúde da sua região, para ter um acompanhamento com a equipe de saúde mental, né, do centro de saúde. Então, isso foi como chegou esse caso dessa menina de 12 anos, né, para o centro de saúde, no qual ela faz parte ali no território, né. Então, esse é um dos fluxos de atendimento, e que a gente tem outros também, bem estruturados com relação ao SIS-9 e tudo mais, dentro da rede de Campinas, né? E a partir, a porta de entrada pode ser por esses fluxos, né? Assim, a partir quando faz a denúncia da violação de direito, ou pela própria unidade básica de saúde, ou pelos serviços da assistência social, quando os trabalhadores percebem que envolve a violação de direitos, mesmo se for na proteção social básica, né, a proteção social básica pode encaminhar para a média complexidade diretamente, ou para os serviços da saúde. Então, a gente tem equipes de saúde mental, não em todos os centros de saúde, né, mas em alguns centros de saúde. A gente tem também agora os NASFs, que são da questão do apoio matricial e do acompanhamento especializado para as equipes de saúde da família. E os NASFs aqui em Campinas estão se reorganizando a partir do ano passado, que eles começaram a se reorganizar. A gente tinha alguns NASFs que estavam funcionando, né, mas que agora virou, todos os dois centros de saúde tem que ter uma equipe de NASF, né, assim, então isso a partir do final do ano passado. Então, isso está se constituindo também, tem uma sobrecarga dos trabalhadores que já estavam nas unidades de saúde, né, da equipe de saúde da família, porque não houveram mais contratações, assim, né, as equipes que já existiam agora estão para 2 centros de saúde como equipe do NASF, então isso está se reorganizando aqui no município. A gente tem os CAPs também
infanto-juvenis, tem CAPS adulto, CAPS AD, e os serviços da proteção social básica, né? Então, eu acho que é uma rede grande, mas que nessa questão da intersetorialidade a gente sempre precisa, de fato, de espaços para que elas aconteçam, né, de fato, assim, e arranjos nas discussões de equipe, para que isso possa, de fato, se dar, né, no contexto. Então, acho que isso também vem um pouco de encontro com a pergunta da Janaína, né, de Brasília, assim, dos desdobramentos com relações aos casos, às articulações, em rede, os desafios, porque a gente tem vivido uma precarização mesmo, cada vez mais, né, das redes de cuidado, assim, principalmente, né, nos últimos 4 anos, que a gente teve, né, um governo de extrema-direita, então a gente viu muitas questões com relação à assistência social e à saúde, de um enfraquecimento mesmo das políticas, né, e de quase extinção mesmo das políticas com relação aos NASFs, às políticas de proteção da assistência social. Então, a gente vê, principalmente na assistência social, assim, tem alguns serviços que são de contratação direta via prefeitura, que são os CREAS, os CRAS, mas a gente tem muitas organizações da sociedade civil, né, que prestam serviço para a prefeitura, assim, que são os SESFs, os serviços da proteção básica, da assistência social. Então, a gente vê uma saída muito grande de trabalhadores, né, porque às vezes nem sempre às vezes tem uma relação mais precária de trabalho, dependendo da organização da sociedade civil a qual o trabalhador está atuando, né. Então, a gente percebe que tem uma rotatividade grande de profissionais por conta dessa precarização do trabalho, e vai rompendo também com esse vínculo com a população atendida, né, assim. Então, tem as intersetoriais também, elas são importantes dentro das regiões aqui de Campinas para essa discussão entre as políticas, né, tem a questão, tem os conselhos de direito também, tem os conselhos tutelares também, que atuam junto, mas é isso, assim, tem uma fragmentação, né, tem uma articulação entre os serviços, mas que muitas vezes, como você mesma falou, né, assim, acabam fazendo o mesmo serviço e não conversando, né, então, acho que esse espaço do apoio matricial é mesmo para que se dê, de fato, esse encontro real entre os trabalhadores e que a discussão de caso possa acontecer e ter desdobramentos, né? E acho que respondendo uma outra pergunta, também a gente percebe, os trabalhadores trazem que melhorou, assim, os atendimentos com os usuários nos serviços a partir do apoio matricial intersetorial, né, até para olhar de uma outra maneira o que o usuário traz, né, poder contar com outras redes de cuidado, olhar para essa questão da violência de uma forma a não invisibilizá-la, né, pensar em outras formas de acolhimento dentro do serviço, e os trabalhadores também trazem muito desamparo nesse sentido de ter relações dentro da equipe, de trocas, e se sentem muito sozinhos mesmo nessa questão
dos casos que tem essa complexidade e que tem a questão da violação de direitos, né? Com relação aos idosos, a gente tinha também a equipe do PSEC dentro dos grupos, né? Que eles têm a proteção social especial no domicílio. Então, eles trouxeram várias questões com relação a idosos que vivenciam a violência no domicílio. É um serviço da proteção social de média, proteção especial de média complexidade aqui da assistência, e que cuida de idosos acamados, né, que vivenciam a violência e que nem sempre conseguem falar sobre isso, né, porque estão acamados, ou às vezes tem uma questão também tem muita complexidade, né, isso do idoso ou da pessoa com deficiência. Então os trabalhadores foram trazendo, assim, o quanto que, quando eles chegam no domicílio, outras coisas vão se revelando, né, assim, às vezes aquele idoso está em cárcere privado, está sendo também explorado financeiramente, então quando, eu acho que é isso do trabalho, quando você vai no território, né, muitas coisas vão aparecendo e vão surgindo. Então, esse serviço, em especial, ele faz esse atendimento e consegue trocar também, né, com o pessoal do CREAS, da média complexidade da assistência, da saúde, fazer construções para o atendimento desse idoso no domicílio, né. Então, surgiram vários casos nesse sentido também, na discussão. E deixa eu ver o que mais aqui. Então, os trabalhadores falam muito também que os conselheiros tutelares era importante também tá junto, né, na questão das discussões de casos, porque alguns trabalhadores trazem essa questão, né, que o conselho tutelar sabe do caso, mas às vezes não faz os encaminhamentos necessários, né, o compartilhamento, e que a justiça nem sempre, a justiça é morosa, nem sempre todos os casos conseguem ter um desfecho importante em tempo, né, assim, para essas questões, né. Teve um outro caso de uma criança, adolescente, que sofria violência sexual do padrasto, e que teve uma gestação por conta disso, né, e que daí na segunda gestação ela mesma procura o serviço sozinha, né, assim, para que aquilo parasse, né, assim, a violação de direitos com relação a ela, e aí ela vai abrigada institucionalmente e consegue o direito ao aborto, né, assim. Então, uma das profissionais do serviço de acolhimento institucional traz esse caso, que foi um caso que ela acompanhou de perto, assim, dessa adolescente, né, que conseguiu ter o direito ao aborto pela justiça, mas nem todas as mulheres e adolescentes conseguem esse direito, né, assim, nem sempre isso tem um encaminhamento para de fato, assegurar esse direito das usuárias, né. Então, acho que eu falei rápido, Davi, não sei. Bom, Carol, muito bom. Muito obrigado, Jô. Agora, a Rosana Conceição está com a mão levantada. Por favor, Rosana. Bom dia, pessoal. Bom dia, Carol, Davi.
Eu estava aqui pensando, eu vou refletindo sobre as aulas, né? E eu vou pensando, às vezes, alguns temas que não são trazidos, enfim. E aí eu fui pensando no tráfico, né? Quando tem pessoas que sofrem violências diversas, né? Dessas que você acabou se referindo, né? E essas pessoas que não chegam, né? Nos equipamentos, e dos profissionais que também temem esse atendimento pensando numa represária. Então, assim, o tráfico, o quanto ele vai violentando, né? Quantas adolescentes aí devem, né, ter casos aí, né, realmente de uma violência, de uma gestação indesejada, e não chega porque tem um tráfico aí, né? Tem ruas que os serviços não conseguem chegar, porque não podem chegar, né? Eu mesmo já trabalhei num território da Zona Leste, eu trabalhei no NPJ, e que a gente sabia que nós não podíamos acessar essa rua. E aí, só mesmo para uma reflexão mesmo, né? Aí a gente vai pensando, né, os profissionais, né? Como que a gente vai trabalhar com essa questão que, infelizmente, traz uma angústia, um sofrimento, que a gente sabe que tem pessoas sendo violentadas, né? Como a gente assegurar o direito dessas pessoas, né? Como que a gente pensa nisso? Então, é só para uma reflexão mesmo, tá bom? Eu acabei pensando nessa situação, tá ok, gente? Obrigada, viu? Muito obrigado, Rosana, pela sua reflexão. É muito importante essas reflexões, aliás, de quem está aqui na sala também, que quiser levantar algum caso que conhece, que vivenciou, a gente está aqui para trocar essas ideias também, essas possibilidades. Vamos agora para Rosane Faniela, é isso? Bom dia a todos e todas, né? Parabenizar a Carol pela belíssima apresentação, né? Eu, como assistente social, trabalhei muitos anos, né, na assistência, eu vejo, assim, cada vez mais que as políticas, a gente tinha uma política pública que estava caminhando, engatinhando, entra um governo que não tem entrou um governo, né, há 4 anos atrás, que não tinha nenhum, achava que assistência era coisa de marginal, que era coisa de favelado, e aí foi sucateando. E com esse aumento, esse sucateamento, os trabalhadores também foram sucateando, e a população cada vez mais sofrendo, né? E agora, para resgatar, para continuar engateando, vai ter que ensinar novamente. E veio uma pandemia, e essa pandemia agravou o fosso da desigualdade social, né? E eu vejo que esse fosso agravou para a população mulheres, negras, mães solos, né? E cada vez mais a gente vê essa população tendo a sua saúde mental cada vez mais debilitada, né? Se a gente for hoje no posto de saúde, a gente vê um grande número de mulheres procurando atendimento psiquiátrico, né? Atendimento psicológico, medicação, para aliviar essa dor, né? Essa dor do que a desigualdade social ocasiona, né? E aí eu por muito tempo trabalhei com violência de crianças e adolescentes. E aí eu vejo a importância da escola, principalmente da professora, em verificar essa violência, né? Eu vou relatar um caso. Eu tenho uma conhecida que é professora na Maré, foi professora na Maré por muito tempo. Quem não sabe, a Maré é um complexo de favelas aqui no Rio de Janeiro, e ela foi professora numa área bem difícil de trabalhar. E aí o menino falava que tinha horror à professora negra. Ele falava que não gostava de professoras negras, que queria tirar professoras negras da escola, que era minha colega. Só que a minha colega também era assistente social e começou a trabalhar uma dinâmica com ele, né? Ela levou um creme de pele e começou a passar na pele dela,
falou assim, olha como é que a minha pele está sedosa, está bonita. E aí outras crianças negras também foram, outras crianças foram, professora, passa o creme em mim, vem aqui. E aí ele chegou próximo e falou assim, professora, sua pele está cheirosa, está bonita. Ela falou, viu como a pele negra é linda? Aí ela falou assim, mas por que você não gosta da pele negra? Aí ele virou e falou assim, meu padrasto bate na minha mãe. Aí ela falou assim, mas nem toda pele negra é violenta. E ela foi conversando. E aí chamou a mãe na escola, conversou com a mãe, teve que acionar o conselho tutelar para essa questão dessa violência. Então, assim, eu fico imaginando, né, como a escola é um ponto importante nesse combate à violência. Não, uma criança, ela pode dizer o que está naquela casa, né? Uma violência contra o idoso, uma violência contra uma pessoa portadora de necessidades especiais, né? Uma violência doméstica. Então, isso é importante, né? É importante ter uma ligação educação, saúde e assistência, né? Não se pode separar, né? Então, assim, parabéns a Carol, parabéns ao curso por trazer são realidades, né, muito duras que a gente vive no cotidiano profissional. Mas se não tivermos os profissionais, assistentes sociais, psicólogos, educadores, essa situação fica mais perigosa e mais violenta, né? Obrigada. Obrigado, Rosane. Agora vamos para a Valda Souza, enquanto a Valda se prepara. Aqui no chat, a Cíntia. Bom dia a todos, né? Sou Valda Souza, sou de Sergipe, cigana, sou de etnia Calim, e venho aqui, nesse contexto, parabenizar vocês pelo o aprendizado que tem nos passado e dizer que continuamos ainda todos vulneráveis, do agressor, a pessoa que está sendo a vítima, o profissional que vai fazer o acolhimento, o atendimento, porque vocês verem que hoje tem quantas mulheres mortas aí, e isso é enfraquecimento desse sistema, que precisa avançar cada vez mais, porque uma criança, ela apanha do padrasto, o conselho tutelar vai até lá, identifica, mas aquela criança fica ainda à mercê daqueles pais, por falta de prova ou por esperar o sistema, né? E as partes burocráticas. E aquela criança continua ali sofrendo, a chegar ao ponto até da morte, como muitos casos aí que tem aterrorizado não só as crianças, os idosos e as mulheres. Precisamos de uma política que possa pegar o agressor e fazer uma estrutura com ele educativa, porque se não educar o agressor, quando ele sair do presídio, ele vai fazer a mesma coisa. Então, eu acredito que a parte da educação é a principal ponte para que possamos conter um pouco. Muito obrigado e parabéns a todos. Obrigado, Valda. Só vou ler uma questão aqui do chat. Não é nenhuma questão, né? Uma dúvida que a Cíntia Taide coloca, né? Que ela sabe o quão extensa é a estatística de violência contra mulheres e meninas. Ela gostaria de saber se tem alguma bibliografia, alguma estatística, né, sobre violência contra meninos, homens. Cíntia, quando nós pensamos esse curso, a gente fez esse recorte de gênero, mas nem todos os temas, né, que a gente aborda no curso, é possível a gente fazer esse recorte. Por exemplo, esse tema da infância, né, que a gente tem tratado nas últimas nas duas aulas anteriores a essa. Né? Então, quando a gente optou, né, a pedido também dos professores, para não tratar apenas de meninas, né, de 0 a 6 e depois de 6 e adolescentes. Né? Então, a gente fez uma abordagem sobre a infância, porque é muito difícil num país como o Brasil a gente fazer esse recorte de gênero
com as políticas que a gente tem hoje, enfim, outros países têm esse recorte, têm a possibilidade, têm políticas para fazer essa distinção, né? A gente tem no Canadá, no Reino Unido, por exemplo, na Alemanha, essa discussão do mulheres e meninas, né, essas políticas públicas voltadas para mulheres e meninas é muito mais forte, né? Hoje no Brasil isso é muito incipiente ainda. Mas, mais precisamente, respondendo a sua questão, a gente tem um estudo do Unicef, né, que é o órgão da ONU, né, para a infância e juventude, que é de outubro de 2021, que ele tem como título Panorama da Violência Letal e Sexual contra Criança e Adolescente no Brasil. Nesse estudo, que eu vou disponibilizar aqui no chat, depois também eu mando por e-mail e disponibilizo no grupo do WhatsApp, eles fazem em alguns pontos, uma separação, sim, dessa violência, embora não abarque todas as violências possíveis que uma criança possa sofrer, mas esse estudo traz essa possibilidade de você ver, de você fazer essa comparação que você coloca aqui na sua dúvida, tá? Eu vou postar o link aqui, pode ser baixado, é gratuito, espero que possa ajudar você aí a elucidar a sua dúvida. Carol, a gente teve nesse último bloco, né? Nesse último bloco de perguntas, de comentários, né? Foram mais comentários. Você tem questão que você acredita que seja importante falar sobre essas falas, enfim, ou que você gostaria de responder também, de participar, de reagir? Não, eu só queria comentar mesmo a fala da Rosana e da Rosane, né, assim, que eu acho que a ausência do Estado, de políticas públicas e de realmente a questão dos direitos, assim, da população, torna mais vulnerável a entrada de outros atores, né, nesse contexto territorial, incluindo a questão do tráfico de drogas, né, que a Rosana traz como algo importante, assim, e que evidencia a violência no território, né, assim, o quanto também os trabalhadores estão dentro desse contexto quando estão nos serviços, né, da saúde, da assistência, fazendo esse trabalho com a população daquele território. Então, vai permeando, né, assim, quando a gente tem as milícias também, vai tendo essa mistura aí do lícito, do ilícito, e a gente vai também aprisionando, né, nossas crianças, adolescentes, nossos jovens, tanto meninos quanto meninas. Eu acho que a gente faz esse recorte de gênero mais para entender o fenômeno da violência, né, mas eu acho que, como o Davi falou, na infância e adolescência, isso tá para os meninos e para as meninas, né, mas tem diferenças, assim, eu acho que nesse contexto, que nem as meninas acabam ficando mais nesse cuidado dentro de casa, né, assim, no contexto familiar, então e os meninos estão expostos também a essa questão do aliciamento, né, do tráfico de drogas, então tem uma série de questões que vão perpassando esses territórios, por isso que a gente precisa entender essa Constituição, né, assim, de que forma se dão as relações sociais dentro daquele território, porque a gente precisa pensar em questões singularizadas para cada contexto, para cada pessoa que está ali vivendo, né, e eu concordo com a Rosane, né, nessa questão da escola, também é um lugar privilegiado das crianças trazerem os contextos e o que elas têm vivenciado, né, assim, e de quebra disso, né, de proteção, de outro olhar. A gente precisa sempre olhar também para essa questão de etnia, né, de raça, que perpassa essas relações e são vivenciadas também de forma diferente, né,
E então eu também vejo a escola como um lugar potente nesse sentido, e tem vários relatos de educadoras, né, que estão na proteção social básica, da assistência, e que falam que lendo livros, conversando com as crianças, essas questões vão aparecendo, né? Então, eu acho que entender a criança e o adolescente como sujeitos de direitos e que têm voz e que precisam ser ouvidos e que a gente precisa pensar em atividades positivas, outras formas de se comunicar com eles, é importante para que também a gente consiga proteger essa infância, né, e de alguma forma atuar com relação à banalização da violência, né, à revitimização, que isso também vai se dando no contexto da infância e da adolescência, né. Então, acho que tudo isso vai aparecendo nos contextos, não só de todos os serviços, né, mas na proteção social básica isso aparece bastante nos serviços que são do contraturno da escola, de convivência, fortalecimento de vínculo, isso aparece bastante porque tem essa atuação direta com as crianças e adolescentes, né. Então, queria agradecer a fala de vocês e de fato, todas essas questões políticas vão permeando a vivência, né, e a nossa atuação enquanto profissional. O sucateamento das políticas também vai fazendo com que o trabalhador se sinta desamparado, né, na atuação com relação a isso. Por isso que sempre essa aproximação, a construção de rede, algo coletivo é sempre importante e precisa ser construído, né? Isso precisa se dar a gente precisa ter arranjos para que isso aconteça, porque senão o trabalhador, de fato, não consegue ter saídas, né, para a complexidade que enfrenta toda a vulnerabilidade social que as crianças, adolescentes, mulheres, jovens, né, estão sujeitos aí nos territórios. Obrigado, Carol. Vamos agora para a pergunta da Nonata Duarte. Nonata. Olá, boa tarde a todos e todas. Na verdade, Davi, não é nenhuma pergunta, é assim mesmo uma colocação, tá? E assim, primeiramente parabenizar, tá, Carol, por o tema. Esse tema, ele vai de muito encontro à minha inquietação atualmente. Eu sou assistente social, né? Tenho 5 anos de experiência em CREAS. Atualmente, eu trabalho como RT em um instituto, né? Que é uma ONG, né? Terceiro setor. Responsável técnica por a parte da assistência social e também uma UTI aqui na cidade que eu moro. Mas vamos lá, a questão da violência, né, do atendimento em violência. Enquanto assistente social, eu enfrentei uma situação de violência na época, no início da pandemia, né, e essa violência ela aconteceu enquanto eu atuava no CREAS, né, foi assim, no boom da pandemia, eu atendendo mulheres vítimas de violência doméstica todos os dias, que estava chegando muito para a gente, e eu acabei sendo vítima, né, de uma tentativa de feminicídio. Enfim, e aí eu entrei nesse curso quando eu vi, né, o tema, regiões e redes, da regiões e redes, justamente por a minha inquietação, que eu, hoje, como assistente social e como mulher, a minha inquietação meu dever é, assim, buscar um projeto que vá de encontro à resposta, né, dessas dores que está sendo explanada aí, que são tantas, né, que a gente não consegue nem unir todas as questões para falar no momento. Porque, assim, na época que eu sofri a tentativa de feminicídio, eu tive que largar meu emprego de 5 anos estabilizado, né, sair de outra cidade, sair da cidade para outra cidade, sem emprego, só com os meus filhos e assim... Em nenhum momento eu fui assistida, né? Eu busquei de todas as formas, cansada já, né, de lidar com a situação. Na cidade que eu fui prestar inquérito, eu também não fui atendida, porque, assim, né, era uma pessoa que convivia comigo há 22 anos, era uma pessoa influente,
na questão política, lá na cidade, uma cidade do interior pequena. A delegacia ela não me deu nenhum respaldo, né? E aí eu estou convivendo diariamente com o medo, e para eu tentar pelo menos me equilibrar, né? Voltar a minha vida um pouco, eu tive que sair da cidade e vir para outra cidade. Mas, assim, a minha inquietação até hoje é essa. Lá no CREAS, enquanto assistente social atuante, né, que eu era técnica de referência, a gente lidava com violência contra a pessoa idosa, com violência contra a criança e o adolescente, violência contra a mulher, e era isso. A gente recebia a demanda e era uma angústia, porque a gente recebia a demanda, ficava ali com a demanda, ligava para um, ligava para outro, às vezes tinha que usar do jeitinho, porque também tem as barreiras institucionais, questões políticas. Então, tudo isso, né, eu vivenciei em um âmbito em que eu estava inserida, né, e também sucateada por a profissão, como eu já vi falas aí. Eu perdi uma boa parte das colocações porque eu estava no escritório trabalhando e faltou internet, e eu corri para casa só para fazer essa contribuição, porque, assim, hoje, nessa aula de hoje, ela está vindo muito de encontro, assim, né, um pouco das minhas questões, respondendo um pouco das minhas questões. Eu vou continuar inquieta por um por um projeto que responda, um programa que responda a questão da violência doméstica para mulheres, e esse atendimento mais, como é que eu posso falar? Um atendimento que seja mais preciso, que realmente atenda de fato as mulheres, porque, assim, na minha situação, eu consegui atendimento psicológico, eu estou sendo atendida psicologicamente por uma instituição de caridade que tem, né, a psicóloga, eu consegui, mas por o Estado eu não consegui. Financeiramente eu não consegui, assim, né, nem um trabalho. Hoje eu tenho esses 2 trabalhos, mas um é uma cooperativa, né, que é um vínculo totalmente fragilizado, entendeu? Para falar de sucateamento do trabalho, e o outro no Instituto também, que eu estou iniciando, nem a carteira assinada não é. Então, assim, diante de tudo que eu passei, né, de que eu já vinha trabalhando com outras mulheres e eu me vi imbricada nesse meio, eu me pergunto direto, onde estão as políticas públicas eficazes, onde está a eficácia desses aparatos que é tão pregado nas mídias sociais, que, assim, eu peço até desculpa, né, se tem alguém aqui que seja, né, algum que contribua dessa forma com algum programa, algum projeto, mas, assim, eu fico me perguntando, porque o que parece para a gente, enquanto vítima, né, que vivenciou e que cuidou de outras mulheres, é que é só uma exposição para a mídia, mas que a resposta, ela não vem. Porque, por exemplo, eu conhecia várias formas de, né, intersetorial, várias falas, que quando eu precisei, eu me vi totalmente, né, desamparada. Hoje, eu estou tentando me reerguer, eu estou tentando empreender, né, por conta própria, e assim, está sendo muito difícil a minha recuperação. Eu estou em 3 anos, né, tentando me recuperar, e ao mesmo tempo lutando, né, para a questão da saúde mental, para me manter aí o mínimo equilibrada. Foi impactado toda a minha família, meus filhos na época eu estudava em uma instituição, né, no início da pandemia, para se formarem. Quando veio a pandemia, eles voltaram para casa, né, a faculdade foi fechada, o IFCE foi fechado. E aí, eles também foram impactados por essa violência, e eu sinto hoje essa violência na saúde mental deles, né? São 4 filhos, 3 adultos e um de 9 anos. E eu sinto essa violência, o quanto que a violência agrediu eles, assim, psicologicamente, emocionalmente, entendeu? Não conseguem avançar na carreira financeira, na carreira profissional. Então, todos esses impactos eu vivenciei dentro de uma situação, de uma instituição que eu lidava com essa situação. E eu peço desculpa, assim, pela explanação. Hoje eu consigo falar bem tranquila, né? Mas antes eu não conseguia falar. Mas eu continuo inquieta. E eu quero transformar toda essa minha inquietação, toda essa minha dor e essa superação que eu estou na metade do caminho em resposta para atender outras mulheres, meninas, né? Também sinto necessidade, como foi falado aí por outra colega que está participando, da necessidade também de incluir a questão de gênero, né? Nessas questões de violência. Então, assim, eu estou nessa busca, ainda não tenho, né, uma resposta, mas eu estou na busca. E obrigada, tá, pela a contribuição aí, Davi, Carol, muito rica, todas as outras temáticas, né, mas o fato é que nem no âmbito da educação, nem no âmbito da saúde, nem no âmbito da assistência social, da qual faço parte, eu me sinto contemplada enquanto mulher e enquanto profissional. Eu acho que a gente tem que avançar muita coisa ainda para fazer em relação a responder às dores que está aí. E, de fato, a violência, ela ceifa a vida nela, ela deixa muito fragilizada. Foi falado também que nos postos de saúde a gente vê mulheres, e eu fico indo no meu postinho aqui no meu bairro,
em busca de cuidados na minha saúde, e o perfil que a gente vê são mulheres entre 40 e 60 anos, negras, né, e é a grande maioria desse público-alvo. Obrigada a vocês, foi só uma contribuição. Obrigado, Nonata, por confiar aqui no grupo que está nessa aula para compartilhar essa angústia, esse momento difícil que você tem passado. Eu não consigo imaginar o que é isso, mas desejo a você que você tenha sucesso nessa sua jornada, você está no meio do caminho. É um momento difícil para a gente que não vivenciou isso, né? Trazer uma palavra do que quer que seja, né? O que eu posso desejar é lamentar o ocorrido e desejar a você sucesso nessa sua jornada, nessa sua empreitada. A Carla Michele levantou a mão. Por favor, Carla. Bom dia a todos, boa tarde já quase, né? Eu escutei, assim, o relato da colega. Eu sou agente comunitário de saúde numa cidade do interior do Nordeste. E como mulher que também já sofreu violência doméstica, eu me deparei com um caso, eu queria compartilhar com vocês, porque, assim, tem tudo a ver, porque quando a gente tenta fazer, por já ter sofrido a violência, e por tentar fazer tudo direitinho como está escrito, o SUS no papel é a coisa mais linda que existe. Mas a gente vê, eu entrei há poucos anos, sou agente comunitária aqui na minha cidade há 6 anos, e achava que poderia mudar o mundo, pelo menos na minha microárea. E durante a pandemia, aconteceu um caso de violência doméstica na minha unidade. Eu estava cirurgiada, mas eu fiquei atendendo a minha população em home office, né? E ela tentou ligar para mim, eu só conversava com ela de 2 horas da manhã, porque ela ficou em cárcere privado. Só morava ela, o esposo e a sogra. E nem o esposo nem a sogra deixavam ela sair, ela ficou em cárcere. E eu queria muito contar isso para mostrar como, quando uma parte da rede é quebrada, a gente perde todo um trabalho. Combinei com ela, a gente só se comunicava de 2 horas da manhã, ela ia para o banheiro, que ligava para mim, apagava tudo, porque ele não aceitava que ela conversasse com ninguém. Até as minhas visitas domiciliares eram feitas, tinha que estar presente, ou ele ou qualquer pessoa da família dele, ela não podia falar com ninguém quando ele não estivesse presente. E sei que combinei tudo com ela. Ele tinha agredido ela na noite anterior, ela estava toda cheia de hematomas. Combinamos com o médico do posto e com a enfermeira. Eu ia marcar ela, ia dizer que estava com qualquer problema lá, que não podia esperar uma dor. E marquei a consulta para ela. O médico já sabia, a enfermeira já sabia, e ela veio com a sogra para fazer a consulta, e o médico ia fazer de conta que não sabia de nada, que estava vendo a agressão ali naquele momento. Assim foi feito. Fizemos tudo direitinho, o médico visualizou a agressão, notificamos, foi chamada, que não tem CREAS, foi chamado CRAS, a assistente fez todos os trâmites legais. Só que, para minha decepção e muita tristeza, a minha intervenção, que eu achava que tinha sido o máximo, que estava ajudando muito, somente atrapalhou. Não tem um lugar para acolher essas mulheres. Ela não tinha ninguém na vida, era sozinha. O resumo da história é que o CRAS teve que devolver ela à casa do agressor. Ela voltou, a sogra viu ela ser levada para o CRAS, foi feito tudo lá direitinho, só que quando não funcionou a rede. Não tinha onde a gente colocar, não tem um suporte, nenhum canto para a gente direcionar essas mulheres. Então, para onde vai? O único canto que eu tenho para voltar é para lá. E ela foi agredida e perdeu tudo que tinha dentro de casa e quase que perdia a vida. A sorte dela foi que ele mexia com outras coisas erradas. No que os vizinhos denunciaram que estava tendo uma briga lá, a polícia chegou e ele foi preso por porte de outras substâncias. Então, nada teve a ver com a violência que ela sofreu. Hoje ele está preso,
ela teve que hoje vive num prostíbulo aqui da cidade. E assim, eu encontrei, porque na verdade a gente reencontrei ela agora faz uns 2 dias. Ela tinha mudado, tinha ido para esse local, em outra cidade, e tudo, eu só sabia notícias. Mas ela voltou com um bebê no colo. E quando me viu assim, mesmo diante de tudo que ela sofreu depois do que a gente combinou, ela ainda teve a sensibilidade de vir agradecer e me pedir um abraço. Isso me deixou muito emocionada, assim. E eu queria compartilhar com vocês como é difícil o trabalho da gente que está aqui na ponta. Porque a gente sabe o que é para fazer, mas quando em determinado lugar não é feito, acaba com tudo que a gente construiu, com a gente tentou fazer, né? E com relação à questão das mulheres e homens trans, essa questão da violência é muito grande também, principalmente no interior do Nordeste. Tem o preconceito, que você fala direito, que não sei o quê, e a gente visualiza. E eu até assim, pela minha cidade, eu tenho um projeto aqui que lido diretamente com essas pessoas, encaminham aqui no meu estado tem um ambulatório, que é para pessoas LGBT. Mas o que eu consegui fazer aqui foi justamente o que que deveria ser uma política pública. O agente de saúde ser trabalhado para lidar com essas pessoas. Desde criança até o adulto, o encaminhamento para o hormônio, porque depois essas pessoas voltam e elas não se sentem seguras de chegar na unidade de saúde e pedir um atendimento, às vezes por ser discriminado no próprio ambiente de saúde. Né? Então, aqui eu tenho esse trabalho, tanto com crianças, eu consegui o apoio da gestão para marcar, a gente tem a equipe multi, que é muito importante, principalmente nesses casos. Um adolescente de 14 anos na minha área, ele sofria violência por conta da identidade de gênero, e a gente conseguiu intervir nessa família. Então, os agentes de saúde é uma ferramenta muito importante para vocês conseguirem chegar a essa população e levar a demanda para a unidade básica, porque nós, como os profissionais de saúde, nós temos que acolher, independente de qualquer coisa. Então, a sugestão, e muito obrigada. Gente, eu sou um pouquinho nervosa para falar em público, mas acho que deu para sair. Obrigado. Obrigado, Carla. Obrigado também por compartilhar com a gente essa sua experiência. Você vai na mesma linha do que a Nonata tinha falado, né? Da dificuldade que se tem, né? Quando a gente imagina um SUS ou as redes funcionando de uma maneira, mas na ponta a realidade é bem diferente, principalmente nas regiões mais distantes do Centro-Sul, né? Onde a gente já tem muito problema, né? Enfim. André Florentino, a última questão de hoje, tá, gente? Seria só uma fala breve, né? No caso aí, caberia ao governo estadual ou o governo municipal, né? Aqui em Recife, nós temos o Centro de Acolhimento Clarice Lispector, né? Mulheres vítimas de violência são acolhidas. Seria só isso mesmo. Muito obrigado, André. Carol, por favor, quiser comentar esses comentários que o pessoal trouxe, né, relatos de experiência, e também já preparar a sua despedida, né? Queria agradecer a fala da Nonata, sei quanto foi difícil para ela se expor aqui, né, nesse espaço. Então, volto a dizer que a gente precisa criar arranjos para que as pessoas possam falar, né, assim, eu acho que e possam ser acolhidas e ouvidas, sentindo um espaço protegido, para que, de fato, essas questões venham à tona e que possam ser cuidadas, né? Então, acho que a questão do apoio matricial como um cuidado também é uma vertente importante, assim,
porque quando a gente compartilha experiência e ouve a experiência do outro, ou já vivenciou uma situação, a gente consegue também repensar, né, os casos que a gente acompanha, ou as próprias situações que a gente tem vivenciado. E a Lilia Blima, né, que é uma Schreiber, que é uma professora lá da USP de São Paulo, ela estuda bastante essa questão de gênero, né, e a violência contra a mulher, assim, e ela traz as rotas críticas, né, ela tem um texto sobre isso, que fala das rotas críticas dos usuários, que eles vão peregrinando pelos serviços e não encontrando um acolhimento ou amparo necessário. Então, que a gente precisa construir espaços em que seja possível acolher essas demandas e que não revitimize as pessoas na procura por esse atendimento, por esse acompanhamento, porque o que ela está vivenciando, como a Nonata trouxe, né, da experiência dela, assim, é algo que mobiliza e que demanda outros arranjos familiares, demanda medo, demanda questões relacionadas à saúde mental. Então, acho que é fundamental a gente pensar também, enquanto profissional, nesse acolhimento, né, e como a gente consegue diminuir essas rotas críticas dos usuários nessa peregrinação pelo atendimento, né, como a Carla disse também, como agente comunitária de saúde, que nem sempre os desfechos são os que a gente deseja, né, assim, a gente faz toda uma articulação com cuidado, mas às vezes não tem o serviço necessário, né, naquele momento, a gente não, eu falo da questão do tempo, né, o tempo do cuidado, o tempo da necessidade daquela pessoa naquele momento, a gente não consegue articular em tempo, né, todas essas questões, ou a gente de fato tem a ausência de políticas públicas de serviços necessários para toda a complexidade daquela vivência, né? Então, isso é algo que a gente depara mas que bom que também você, como agente comunitária, conseguiu construir isso, né, junto com o centro de saúde. Eu lembro de um relato também das enfermeiras, técnicas de enfermagem de uma das unidades básicas aqui de saúde, que durante o pré-natal, assim, né, que surgem essas questões da violência contra a mulher, e que eles criaram um código junto com a mulher atendida, né, para colocar no cartão dela de pré-natal, com outras palavras, né, mas para deixar evidenciado no cartão de pré-natal que ela vivencia a violência, né, assim, no âmbito doméstico, para que os outros profissionais, lendo, mesmo se ela tivesse acompanhada de outros familiares, né, ou da família estendida, que aquilo já estava evidenciado para o trabalhador, para ele conseguir ter outras ações para além do que foi dito dentro do atendimento, né? Então, eu acho que parece pequeno, mas são estratégias importantes, assim, na lida, no cotidiano, que a gente vai conseguindo construir outras alternativas, novas saídas e amparos, né? Para quem precisa, na delicadeza de toda essa situação e gravidade com que a gente se depara no cotidiano dos serviços. Então, queria agradecer muito poder estar aqui com vocês hoje nessa troca e agradecer todas as falas de vocês. Espero que o que eu tenha trazido tenha contribuído de alguma maneira, né, assim, para vocês, e é sempre uma troca, né? Eu também saio daqui com novas perspectivas, com novas experiências, e acho que sempre é possível a gente pensar nesses arranjos, né, e construções coletivas, assim, tanto para o desamparo do trabalhador, quanto do desamparo da população, né?
Muito obrigado, Carol, pela sua aula, pela sua participação, por nos ajudar aqui a estabelecer esse espaço de diálogo. E agradecer também a todas e todos que participaram com a gente nessa aula e nesse primeiro semestre inteiro. Como eu havia dito, né, mais no meio da aula, então a gente encerra hoje o primeiro semestre desse nosso curso, que vai até novembro, né, e a gente vai ter um recesso para quem conseguir descansar, um bom descanso, aí a gente vai ter quase 45 dias, né,